Nosso atraso educacional é evidente ainda hoje por estatísticas como a taxa de 10% de analfabetos adultos, ou pelo aprendizado inadequado de crianças nas séries iniciais do ensino fundamental. Diante desse diagnóstico, estamos sempre nos perguntando se utilizamos os métodos certos para alfabetizar. No caso das crianças, a polêmica em torno de um método único não é só brasileira. Nos Estados Unidos, o debate foi tão intenso na década de 80 que chegou a ser classificado como Reading Wars, ou guerras de leitura. De um lado, há quem defenda a ênfase em ensinar as crianças a correlacionar letras e sons, mesmo que sejam usadas cartilhas feitas exclusivamente para este fim. No outro extremo, há quem condene esse tipo de abordagem por considerá-la fora de contexto e por desprezar que as crianças já chegam à sala de aula com algum conhecimento sobre a escrita. Para tratar dessa questão, nossa convidada de hoje no programa Entrevista é a professora Magda Soares, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e uma das maiores especialistas em alfabetização do país. Tudo bem, Magda? Tudo bem, Antônio. Obrigado por aceitar nosso convite. E aí, quem está certo do lado dessa guerra? Olha, os dois estão certos, viu? Porque, na verdade, não é uma questão de ou isto ou aquilo. A criança aprende a ler e escrever, obviamente, convivendo com a leitura e a escrita, né? Com a leitura e a escrita reais. O problema está em outro lugar, como eu vou dizer daqui a pouco. Mas ninguém nega, ninguém nunca negou, e é impossível negar, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista linguístico, que para aprender a ler e a escrever é preciso fazer a relação dos sons com as letras, dos sons com os grafemas. Porque o que é a nossa escrita alfabética? É um registro dos sons, e de acordo com um sistema de representação que é bastante complexo. Então, o que a criança tem que aprender é relacionar os sons da língua com desenhos que são as letras. Sem isso ela não aprende. A questão é fundamentalmente de como é que a criança vai aprender isso. Ela vai aprender isso primeiro, para depois ela ler e escrever, que é muito como se falava antigamente. Não, peraí, primeiro você vai aprender a ler, depois você vai ler aqueles livrinhos que você está curiosa para ler, né? As duas, por que não as duas coisas ao mesmo tempo? Tem de ser, inclusive para que a criança sinta que ela está aprendendo alguma coisa que tem usos, né? Por outro lado, deixar apenas que a criança use, conviva num chamado ambiente alfabetizador, num ambiente letrado, e que ela aos poucos vai descobrir, né, o que aquelas grafias representam, que relação que elas têm com os sons, ela até descobre, viu? Porque a criança é esperta. Mas ela demora a escrever e ela sofre um pouco para aprender. Ela demora a aprender e sofre um pouco para aprender. Então, a questão é associar as duas coisas. É exatamente aí que entra os conceitos de alfabetização e letramento, né? Você coloca a criança num ambiente de convívio com a língua escrita, em situações reais, portadores reais, com livros, com jornais, com revistas, em que ela encontra a escrita, e, ao mesmo tempo, você ensina como é que você vai aprender a ler isso e a escrever, né? Como que as nossas escolas estão preparadas para dar margem para que o professor possa trabalhar sem essa camisa de força, sem usar ou este ou aquele método? Aí é a questão da formação de novo, né? É a formação, porque o professor tem que trabalhar com as duas coisas. Ao mesmo tempo que ele tem que trabalhar para que a criança entenda que a escrita é usada para várias finalidades, que ela varia conforme o interlocutor, para quem que você escreve, né? Você pode ler a história do Chapeuzinho Vermelho e você pode ler um texto informativo para responder uma curiosidade da criança a respeito de um animal, seja o que for, e ela está aprendendo para que serve a escrita. Quais são os usos que são feitos da escrita no contexto que ela vive, na sociedade que ela vive?
Mas ela quer também aprender a fazer isso ela mesma, a escrever e a ler. Então é preciso fazer essa aprendizagem de forma sistemática, sequencial. Tudo isso vai para a formação do professor, né, que é onde a gente sempre chega depois de dar muitas voltas. Formar o professor para que ele trabalhe integradamente essas duas coisas. Ao mesmo tempo que é integradamente, ou seja, você trabalha ao mesmo tempo as duas coisas, há uma especificidade em cada uma delas. Então, o que eu gosto de chamar de alfabetização, e dá isso um sentido bem específico, que é a criança aprender essas relações, aprender a escrever palavras, a escrever sentenças, a ler sentenças, até chegar a escrever um texto, né? E isso tem uma metodologia própria, tem fundamentos próprios, que são fundamentos linguísticos, fonológicos e cognitivos. Por outro lado, desenvolver na criança as estratégias de leitura e de escrita, o gosto pela leitura, a compreensão de que há vários gêneros que circulam na sociedade, que há vários portadores de texto na sociedade. Aí é outra metodologia. Por isso é que eu acho que não se pode falar em método no singular. Agora, tem um método que seria melhor para um tipo de criança e para outro? Funciona mais um ou outro, ou essa dosagem, se essa criança, esse perfil de criança precisa ter mais essa consciência fonológica, enquanto a outra menos? As crianças são diferentes no ritmo em que elas aprendem, sem considerar casos especiais, né, as chamadas necessidades especiais. Mas mesmo a criança que não tem necessidades especiais, elas vão em ritmos diferentes, mas não tão diferentes assim. Mas aí é que, de novo, é importante o professor saber identificar quais as dificuldades que as crianças têm. Por exemplo, há crianças que demoram muito a descobrir que, quando a gente escreve, a gente grafa o som e não a coisa da qual a gente está falando. Você, vamos escrever casa, ela desenha uma casa, porque ela não está ouvindo a palavra como som, ela está ouvindo a palavra semanticamente, como significado, né? Então, há crianças que demoram mais que outras a perceber isso. Cabe ao professor fazer trabalhos, exercícios para a criança perceber que a palavra é som. E depois que a palavra, esse som que é a palavra, é segmentável, né? Você pode dividir em sílabas, para depois você chegar no conceito de fonema, né? Cada sílaba é constituída de fonemas. O professor precisa saber isso e precisa saber como identificar que crianças podem estar em fases diferentes e o que ele tem que fazer para que a criança avance de uma fase para outra, né? E para isso ele tem que ter conhecimentos linguísticos, fonológicos, cognitivos. Os nossos livros didáticos hoje, eles ajudam o professor nessa tarefa? Ou eles são muito pouco úteis para o professor em sala de aula? Os livros didáticos vão acompanhando as tendências do momento, né? E tendências que nem sempre são muito claramente fundamentadas em pressupostos e os alicerces mesmo da aprendizagem da língua escrita. Então, nós tivemos a fase das cartilhas. E o que elas eram as cartilhas? Era o foco nessa aprendizagem da relação som-fonema, né? Mesmo o chamado método global, que partia do texto, né, ele ia do texto até chegar à relação fonema-letra, né? Com textos construídos especificamente para isso. Então, textos falsos, porque não são textos existentes. Você falar, para dar o velho e conhecido exemplo de Eva viu a uva, né? Vovô viu a uva, para trabalhar Vavé viu vovô, famílias, né? São textos que eu fico imaginando a criança de hoje, sobretudo, que olha isso e fala, mas que Eva é essa? Que vovô é esse? Né? Que uva é essa? Porque isso não é um texto real. Por outro lado, tem os livros que se chamam construtivistas, que aí rejeitam isso, né? Essa formação sequencial específica,
e trabalham muito com textos, com letramento, na verdade. Com texto, interpretação de texto e muito amenamente com essas relações do som com as letras. E atualmente, eu estou pensando nas mudanças que os livros didáticos vêm sofrendo ao longo do tempo. Atualmente nós temos livros que tentam fazer as duas coisas, mas de uma maneira ainda um pouco desajeitada, né? Não há eles colocam a parte, digamos, construtivista e depois acrescentam a parte mais fonológica, digamos assim, né? Sem que a integração fique clara nem para o professor, nem para a criança. Há exceções, claro, mas a minha convicção é que o professor, sendo bem formado, ele saberá o que fazer na sala de aula. Não, ninguém precisa dar um modelinho para ele, uma receita, um método. O que ele precisa saber é como a criança aprende, ter fundamentos para analisar esse processo de aprendizagem, acompanhar as crianças e fazer as interferências necessárias, que aí é que está a autonomia do professor, né? A senhora estudou por anos na teoria, foi autora de livros didáticos e recentemente teve a chance, nos últimos 8, 9 anos, né, está tendo a chance de colocar na prática muito do conhecimento adquirido e compartilhado no município de Lagoa Santa, não é isso? Como é que está sendo essa experiência agora de colocar a mão na massa? É possível aplicar a teoria na prática e dar resultado? As coisas se movem no mundo real? Eu tenho aprendido mais do que tudo que eu aprendi com as minhas pesquisas, meus estudos e as minhas leituras. Por quê? O que eu tenho aprendido é que essa interação das teorias com a prática é que constroem o conhecimento. Não é a teoria que constrói o conhecimento, nem é a prática que constrói o conhecimento, é a interação entre as duas. Então, esse trabalho de estar junto das escolas, junto das professoras, recebendo delas a prática e ajudando elas a entender essa prática com as teorias, corrigindo as minhas teorias quando eu vejo que elas não funcionam, elas me mostram que elas não funcionam. E, por outro lado, as minhas teorias mostram a elas por que não está funcionando o que elas estão fazendo. Então, é nessa interação que realmente se compõe. Por isso é que a formação do professor tinha que ser alguma coisa que fosse nesse sentido. Eu acho que a maioria das redes municipais do país poderiam desenvolver um processo desse, né? Uma professora de cada escola, escolhida pelas suas colegas, para que sejam professoras reconhecidas como uma liderança, né? Que estejam na sala de aula, porque elas estão na prática. Eu me reúno com elas toda semana, durante uma tarde inteira, às vezes uma manhã, para nós discutirmos o que elas trazem lá da prática. Elas têm contato permanente com as suas colegas, trazem da prática, e nós analisamos isso, e elas se sentem, as professoras estão sentindo muita falta de entender melhor o que é essa coisa de consciência fonológica. Então a gente trabalha consciência fonológica e tenta traduzir aquilo na prática, elas praticam, voltam com resultados, se deu ou não deu, né? Então, essas que compõem um núcleo de alfabetização e letramento, elas são uma liderança nas escolas e trabalham permanentemente com as suas colegas. Eu vou também muito às escolas, reúno com as diretoras, às vezes sinto falta assim, vou reunir todo mundo da educação, as professoras da educação infantil, para a gente conversar um pouco, porque nós começamos na educação infantil. Essa é outra coisa que o país está precisando entender. Gostaria que houvesse mais pessoas que entendessem o quanto a gente aprende com isso e quanto é gratificante, sabe? Mas eu não sei, já houve pessoas que brincaram comigo assim, não tem um jeito de fazer um clone da senhora, não. Precisa que haja pessoas. A questão é que é preciso, primeiro, ter um compromisso muito fundo com a escola pública, que é o que eu tenho. Eu acho que sem isso você não tem o impulso para
Realmente, porque realmente não é fácil, né? Você é um trabalho, não vou dizer que não tem dificuldades, é pesado, é constante, é permanente, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Obrigado, professora, pela presença. Muito obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.